Boa noite a todos que ouvem o meu relato. Eu me chamo Pablo, tenho 48 anos e moro no Piauí. Quero compartilhar tempos esse caso que me aconteceu. Um ocorrido que ainda hoje me pego pensando, que fico tentando entender o que diabos que era aquilo. Um porco? Cachorro? Homem? Lobisomem? Eu não sei. Eu sou caminhoneiro há mais de 20 anos. Já tenho na bagagem uma vasta experiência nas estradas. Eu vi coisas que muitos aqui nem sonham em ver. E também passei por perrengues que só Deus na causa. Mas enfim, hoje se estou vivo é por graça divina, já que a morte me cortejou por muitas vezes. Em cada curva de estrada, cada carona dada e ajuda que nunca devia ter dado. Quem lida com essa luta diária da estrada sabe que não é fácil. É uma profissão para quem gosta, uma profissão para fortes, mas também com muitos riscos. Muitos podem até tentar, mas já vi muita gente desistindo desse sonho, logo em sua primeira viagem. E mesmo que aquilo não tenha me acontecido na primeira viagem, quase desisti da carreira de caminhoneiro quando vi aquela criatura. Eu tinha em torno de 39 anos na época. Já estava há algum tempo seguindo nesse ramo, da qual herdei do meu pai. Trabalhava rodando entre os estados. Pegava e levava diversas cargas. Era costume fazer rotas para o Maranhão, Ceará, Tocantins e até para Paraíba. Mas isso que vou contar aconteceu aqui mesmo no meu estado, o Piauí. Se não me engano, fui deixar algumas coisas lá no Ceará e saí de lá já no finalzinho de tarde, saindo de Crateús. Estava indo na direção da minha cidade. Porém, assim que vim entrando no meu estado, já era de noite, por volta de umas 8 ou 8:30 da noite. Como havia saído na madrugada daquele dia e não tinha parado nem para tomar um café, decidi dormir na estrada como já havia feito antes e continuar o trajeto na madrugada do dia seguinte. Eu achei um posto de combustível próximo de Buriti dos Montes, uma cidade aqui do Piauí. Lá estava lotado de carros. Não sei informar o motivo, mas talvez a cidade estivesse em época de festejos. Lá apenas abasteci o caminhão e continuei o meu trajeto para a minha cidade, até chegar em São José do Tapuio, também uma cidade aqui do Piauí. Lá encontrei um outro posto de gasolina. Nisso já devia ser 9 ou 10 da noite. Estacionei meu caminhão e saí para ver se tinha algo ainda aberto, mas estava tudo fechado. Nem no posto de gasolina tinha gente. Acho que devia ter um guarda lá dentro, mas que deveria estar trancado dentro daquela pequena e única loja do posto. Não quis incomodar e voltei para o meu caminhão. Bambeando de sono, apenas me deitei e dormi um sono muito profundo. Quando acordei já tinha se passado algumas horas, mas ainda era de noite. Me levantei da cama e saí do caminhão para ver se a lojinha já estava aberta, para comprar um café e partir na estrada. Mas lá continuava vazio, da mesma forma de quando cheguei. E aqui vem algo muito interessante. Eu saí do caminhão e chequei para ver se não tinha nenhum cachorro ou pessoa entre as rodas, já que isso é natural de se acontecer. E voltei para a cabine do caminhão. Dei partida e já ia sair. Mas olhando pelo retrovisor avistei algo no último pneu. Algo peludo, que nem um cachorro. Aquilo nem se mexeu quando liguei o caminhão. Prontamente peguei meu revólver e saí para ver o que diabos era aquilo. Com o barulho do motor a coisa talvez nem percebeu a minha aproximação e nem se mexeu. Só quando estava a uns 3 ou 4 metros daquilo que a coisa simplesmente se virou na minha direção. E foi aí que vi o diabo. Pensa numa coisa feia, mas era feia demais. Aquilo tinha um corpo muito grande, mas como de um cachorro. Mas a cara não tinha pelos, e tinha orelhas como de porco, focinho de cachorro e olhos que nem de gente. O bicho, quando me viu, saiu correndo, passou por debaixo do caminhão e entrou na mata. E percebi que não foi para mim que ele olhou, mas sim para minha arma, que estava na minha mão. Talvez vendo o 38,
Aquilo não quis me atacar, já que ele ainda fez o jeito de partir para cima, mas logo parou. Foi para o meio da pista e vi aquilo indo ao longe, correndo de quatro como um cachorro. Me benzi e fui seguindo para o caminhão. Engatei a marcha e saí dali. E o tempo todo olhando para ver se vi o bicho outra vez. Mas a coisa sumiu. Então segui viagem para a minha cidade. Em pouco tempo amanheceu. E logo cheguei, assustado, mas são e salvo. Comentei desse ocorrido com mais algumas pessoas. E todas me disseram que aquilo era um lobisomem. Inclusive meu tio, que jura ter visto um no seu sítio. Eu, como disse, tenho muitas dúvidas, pois aquilo era grande, mas tinha porte de um cachorrão. Em pé daria a minha altura, ou talvez mais, 1,78. Não 2 metros como muitos dizem. O seu corpo era como o de um cachorro, mas a cara era muito esquisita. Não tinha pelos e parecia ser a junção de várias coisas em uma só. Tive medo daquilo, mas por Deus, ele teve mais medo de mim. Eu não sei como ou quando aquilo foi parar ali. Até achei que fosse um cachorro, mas sua cara era muito estranha, podendo ser aquela criatura que aparece nas noites de lua cheia, um lobisomem. Boa noite, meus queridos inscritos. Aqui quem fala é o Sam. O relato de hoje é um pouco diferente do que estou acostumado a fazer. Normalmente eu narro os relatos por completo, porém o de hoje não está nesse formato. Eu irei narrar o relato da Márcia pela metade e deixarei no final o restante da história narrada pela própria Márcia, do terror que ela passou ao ver um lobisomem atacando o seu galinheiro. E a Márcia começa sua história assim. Boa noite. Eu me chamo Márcia Montes. O que irei relatar a seguir aconteceu na década de 90. Nessa mesma época eu morava em Nova Iguaçu, em um bairro chamado Cobrex, que não era tão habitado assim. Eu gostava de criar muitas galinhas, e até então nunca tinha me acontecido nada. Aliás, eu nem acreditava que lobisomens poderiam existir. Para mim era só coisa de folclore brasileiro. Até que numa noite isso mudou. Um dia, já de tardezinha, a minha filha de criação resolveu ir lá para minha casa passar uns dias. E eu fiquei muito alegre com isso. Então, assim que chegou a noite, jantamos e logo fomos dormir. Mas quando foi de madrugada, comecei a escutar as galinhas cacarejando. Criávamos muitas galinhas de várias raças, mas até então não me importei tanto, pois estava meio adormecida. Foi quando a minha filha disse para meu esposo que tinha alguém roubando as galinhas. Só então que todos da minha casa se acordaram. Bem, eu tinha uma varanda que era uma divisória para o quintal, lugar esse onde ficava o chiqueiro desativado, onde muitas galinhas ficavam ali, e outras em cima das árvores. Então resolvemos ir até o quintal, e o meu marido ainda disse assim: "É hoje que eu pego quem rouba as minhas galinhas." Eu até respondi ele dizendo que devia ser alguns garotos, porque lá ficavam alguns andando de noite. Com isso nós olhamos pelo quintal e não vimos nada aparentemente. Só então que fomos até o chiqueiro desativado, o lugar onde elas ficavam agachadinhas. Foi então que me veio a ideia de botar a cara dentro do chiqueiro, e assim que coloquei a cabeça lá, eu dei um salto para trás, pois vi um vulto preto ali dentro. E no reflexo acabei pulando para trás. Aquele bicho estava com uma de minhas galinhas na mão. Eu estava armada com um pedaço de madeira, mas não tive nenhuma reação. Fiquei perplexa ao ver aquele cachorro enorme na minha frente, com aqueles dentes pontiagudos e olhos vermelhos. Aquele bicho não fazia nada com meu marido. Ele só olhava fixamente para mim, além de não fazer nenhum som e não fazer nada. Só estava parado,
olhando para mim, mostrando aqueles dentes enormes. Fiquei apavorado com aquilo e perguntei ao Senhor dentro de mim como eu sairia daquela situação. Nessa época eu era cristã e foi aí que escutei aquela voz, pedindo para eu clamar pelo sangue de Jesus. E não sei de onde tirei forças e gritei alto e em bom tom: Tu vais sair daí em nome do Senhor, pois o sangue de Jesus tem poder. Só então que ele pulou e saiu de dentro do chiqueiro, e podemos ver melhor aquele bicho, que ficou a cerca de 5 metros da gente, e vi quando ele passou por nós, todo desengonçado. O que mais me chamou a atenção naquilo foi as suas pernas, que eram invertidas. Só ficamos ali, olhando ele pegando seu caminho, e logo depois correr bem rápido. Bom, pessoal, como prometido, daqui em diante deixarei o áudio da própria Márcia narrando seu relato, que me enviou via WhatsApp. Fiquem agora com o restante desse relato cabuloso. E nós podemos ver, ele pulou e ficou mais ou menos 5 metros entre a gente. E eu vi quando ele passou, todo desengonçado, com aquela pata invertida. O que mais me chamou a atenção nele foi aquelas patas horrendas, invertidas. E ficamos perplexos olhando, e ele foi pegando o caminho, lá tinha um caminhozinho, ele foi pegando o caminhozinho, foi andando rápido, e nós entramos para dentro de casa. Meus filhos ficaram apavorados, porque o muro tinha buraco, e eles estavam olhando no buraco, apavorados. Esperamos o dia clarear para ir até o chiqueiro novamente, chiqueiro desativado. E quando chegamos lá, as galinhas estavam, elas não estavam dilaceradas, mas estavam sem uma gota de sangue. Minha filha foi embora naquele mesmo dia. Ela ficou tão nervosa, tão apavorada, ela não ficou mais aqui. O que era aquilo? O que era aquilo? E as filhas dela chorando, meus filhos apavorados. Eu sei que ela foi embora. Eu cheguei a comentar isso com uma senhora, anciã da igreja. Ela falou: minha filha, isso aí é coisa do cão. Aí ela me deu até um óleo ungido para mim ungir as minhas portas, a parede da minha casa. Ela falou: coloca isso, em nome de Jesus, ele nunca mais vai voltar. E realmente ele não voltou mesmo, não. Mas eu desconfio, assim, que era o meu vizinho, porque quando eu 5 horas da manhã, vinha ele subindo do mesmo caminho que esse lobisomem pegou. Ele estava de short, sem camisa, ele deu um bom dia, um sorriso assim, de banda, né, de lado. Bom dia. Eu falei: bom dia. Acordaram cedo hoje. Eu falei: pois é. Mas nós relatamos para ele, aí ele ficou rindo. Aí ele falou assim: vocês vão queimar a galinha, porque a gente estava queimando a galinha, né? Era muita galinha morta. Aí eu falei: você não quer levar para você? Aí ele falou assim: eu levo. Se quiser, se me dá. Aí meu marido: é melhor não. Aí fizemos a fogueira, ele foi para casa dele, entendeu? Esse é o meu relato de hoje, porque para quem não acreditava em lobisomens, achava que era folclore, lenda do folclore brasileiro, mas engana-se, eles existem sim. Boa noite, meus queridos inscritos. Aqui quem fala é o Sam. O relato de hoje será um pouco diferente.
Será igual de um outro que fiz anteriormente, pois normalmente eu narro os relatos por completo, mas o de hoje não está nesse formato. Eu irei narrar o relato do Fernando pela metade e deixarei no final o restante da história narrada pelo próprio Fernando, de um caso cabuloso envolvendo demônios e bonecas. E o Fernando começa sua história assim. Boa noite. Me chamo Fernando. Moro no Rio de Janeiro. Eu já enviei mais 2 relatos além desse que estou enviando agora, sendo um do prédio assombrado onde trabalhei e do lobisomem que minha avó viu, sendo esse mais um relato que aconteceu comigo. No ano de 2014 eu cursava Ciências Contábeis, onde terminei em 2016, mas na época ainda estava cursando. Eu estava estudando à distância no EAD, e os meus horários para estudo sempre eram da parte da tarde até umas 10 horas da noite, hora em que eu ia dormir. Então, nesse meio tempo, a minha filha me procurou pedindo autorização para ela ir no shopping Jardim Guadalupe, que fica aqui no Rio de Janeiro, próximo da onde eu morei. Daí então perguntei a ela: filha, quem é que vai te levar? Porque eu posso até fazer isso, mas quem vai te buscar? E então ela disse que o pai da Lauren, o Michel, iria levar e trazer elas. Então aí tudo bem. Ela se arrumou e foi, se despediu de mim, eu dei um beijo nela e continuei estudando. Então quando deu 10h30 da noite eu fechei o notebook, comi alguma coisa e fui dormir. Foi quando deu por volta de 2 e pouco da manhã que eu acordei sentindo a presença maligna muito forte, sendo que nessa época eu estava muito assíduo na igreja, estava muito próximo de Deus, era protestante. Eu tenho essa inclinação pelo protestantismo, então vivia orando e louvando. Então acredito que Deus de alguma forma me deu esse dom de eu perceber e ter a visão de demônios. Porém esse dom eu não tenho mais. Mas na época tinha muito forte. Se eu fosse em algum lugar e tivesse um demônio ali, iria perceber e sentir a presença deles. E essa presença deles é uma presença pegajosa. Você pode até ser o cara mais valente da Terra, mas isso põe medo em você. A presença deles põe muito medo. Uma presença que te incomoda, pegajosa e tenebrosa. Mesmo que você seja assim como eu, que tenho medo de poucas coisas. Bom, pessoal, como prometido, daqui em diante deixarei o áudio do próprio Fernando narrando seu relato, que me enviou via WhatsApp. Então, eu acordei de madrugada, minha filha já tinha chegado, já estava dormindo, estava tudo em silêncio. E eu fui ao banheiro, saí do meu quarto e fui ao banheiro. Passei pelo quarto dela e percebi essa presença maligna. E fechei os olhos e comecei a orar. Comecei a repreender. Só que eu não conseguia ver o que era. De tanto eu insistir na minha oração, eu consegui ver entre a parede e o guarda-roupa uma boneca medindo mais ou menos pouco mais de 1 metro, com um vestido branco e o rosto todo desfigurado, sorrindo para mim. Nisso, eu repreendi e continuei orando, só que, diferente das outras vezes, o espírito maligno não foi embora com muita facilidade. Só depois de muita oração que ele foi finalmente embora. Quando tudo se normalizou, eu fui para o quarto e voltei a dormir. No outro dia, minha filha estudava cedo, e ela estava se preparando, estava na cozinha, tomando seu café. E eu, como sempre, acordo cedo, principalmente naquela época que eu estudava, né? Antes de me formar, eu ia dormir 10h30, tipo assim, 6h30 eu já estava de pé, 7 horas no máximo estava de pé. E nesse dia não foi diferente, 6h30 eu já estava de pé, e ela já estava com a roupa do colégio pronta para ir para a escola. Eu me aproximei, dei um beijinho nela e falei com ela: filha, como é que foi o cinema? Ah, pai, foi muito bom. Eu falei: o Michel trouxe você direitinho, você e a Lauren? Trouxe, pai, trouxe aqui em casa, o senhor já estava dormindo. Foi minha mãe que atendeu. Eu falei: ah, beleza. Você foi ver filme de terror, né? Quando eu falei isso, a minha filha arregalou o olho, olhou para mim e falou assim: pai, como é que o senhor sabe?
Qual o nome do filme que você viu? O filme que ela disse que viu foi o filme Annabelle. É um filme pesado, que tem a ver com uma história real, de uma boneca real, que é cuidada até por um casal nos Estados Unidos, se eu não me engano. Tempos mais tarde, quando eu já havia me formado, eu peguei esse filme para ver. Se eu não estiver enganado, se eu estiver enganado, por favor, me corrijam. Aparece uma boneca com um vestido branco e com o rosto desfigurado. Se eu estiver enganado, por favor, me corrijam. Foi o que apareceu para mim. Entendeu? E esse foi o meu relato. Espero que gostem. Deixem o seu like, seu comentário nesse excelente canal, Relatos do Sam. Boa noite a todos que ouvem esse relato. Quero que me chamem de José, pois não vou revelar o meu nome verdadeiro, por uma questão de privacidade. Mas saibam que moro em Fortaleza, que fica no estado do Ceará, e atualmente conto com meus 46 anos. Bom, vou contar 2 casos que aconteceram na minha família. Um é da assombração do Itapemirim, que aconteceu comigo, e o outro é do lobisomem da Refesa, que aconteceu com meu avô. Mas primeiro vou contar esse meu caso do ônibus assombrado, algo que ainda hoje me deixa com medo sempre que vou viajar. Eu trabalho viajando e quase sempre estou na estrada. Como tenho medo de voar em aviões, prefiro andar de ônibus. Para mim é muito mais seguro. Faço isso desde 2007 e nas minhas viagens quase nunca ocorreu nada de estranho. Já presenciei acidentes, falhas mecânicas e até assalto. Mas em 2009 aconteceu algo bem macabro comigo, que ainda hoje penso se foi real ou fruto da minha imaginação. Mas creio que não foi, pois aquele ônibus tinha fama de ser mal assombrado. Era setembro de 2009. Comprei uma passagem para ir ao Tocantins. A frota de ônibus que peguei e que sempre viajava foi a Itapemirim, que na minha humilde opinião é a melhor. Sempre viajei com eles e tudo deu muito certo, exceto por aquela vez. Já na ida notei coisas bem estranhas. Assim que entrei no ônibus senti aquele ar mais pesado e também um peso nas minhas costas. Porém, como o ar estava ligado e dentro do ônibus estava bem frio, achei que foi por conta do choque térmico e nem me importei tanto assim. Me acomodei na minha poltrona e tentei dormir, já que a viagem seria de quase um dia. E mesmo tentando dormir eu não consegui. Era uma angústia que parecia que não ia ter fim. Me virava de um lado, do outro, e aquele incômodo que a gente sente às vezes durante a noite. Mas isso foi tranquilo, perto do que eu estava prestes a presenciar. Logo depois da meia-noite, paramos em uma rodoviária já fora do Ceará. Desci do ônibus e comi alguma coisa, ainda achando ser fome, a minha falta de sono. Então logo voltei para o ônibus. E estava tudo tranquilo. Até peguei no sono e nem vi quando saímos novamente. Só sei que tive um pesadelo com gritos e vultos. Assim que acordei, todos dormiam e já estávamos na estrada. Logo notei a primeira coisa estranha. Como eu estava do lado do corredor, dava para ver lá na frente, assim como dava para ver a parte de trás. E vi um menino correndo de um lado para o outro. Eu tentava ver o seu rosto, mas não conseguia. Ele estava com vestes brancas e parecia estar descalço. Mas aí você pergunta,
O que tem de estranho nisso? Bom, o menino corria muito rápido e não fazia nenhum barulho quando batia os pés no chão. Ao passar por mim, ele sumia e logo depois aparecia, só que bem rápido. E quando me levantei assustado, o menino simplesmente sumiu. Nesse momento eu já estava morrendo de medo, mas para disfarçar fui no banheiro e no trajeto até lá, senti como mãos pegando nos meus calcanhares. Eram frias e com unhas que agarravam forte, mas que logo soltavam. Entrei no banheiro e tentei jogar um pouco de água na cara, e fiquei por um tempo ali. Logo voltei para minha poltrona, e novamente o menino começou a correr. E foi assim o restante da noite. Às vezes via vultos, e também pessoas que passavam por mim, mas que logo depois sumiam. Ao amanhecer as coisas cessaram, e por volta das 8 da manhã, fizemos a nossa segunda e última parada. E foi aí que descobri a macabra história por trás desses acontecidos. Novamente paramos numa rodoviária. Desci para tomar um café e logo voltar para tentar recuperar o sono perdido. Enquanto tomava um café sozinho em uma daquelas mesas, um homem que creio que era caminhoneiro passou e me fez a seguinte pergunta: "Tá viajando no 5813?" Olhei para o homem que estava observando o ônibus e disse que não entendia a pergunta. Então ele novamente falou: "O Itapemirim 5813, é nele que você está viajando?" Balancei a cabeça dizendo que sim, e então o homem começou a falar: "Esse ônibus tem história, amigo. Soube do que aconteceu em 2004? Bom, se não sabe, agora vai saber. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu de verdade. Falha mecânica ou problema nos freios. Só se sabe que o ônibus, que era novo, deu problema e acabou caindo dentro de um rio lá do Ceará. Aí vem outro mistério. Ninguém conseguiu sair a tempo para poder se salvar. E todo mundo que estava a bordo acabou falecendo. Um caso trágico e que pouco se ouve falar. Mas até aí só foi um acidente. O mais estranho veio depois. Como o chassi do ônibus ainda estava bom e dava para ser usado, que era do antigo 40229, foi trocado e reaproveitado nesse daí, o 5813. E desde então, quem anda nesse ônibus vê e ouve coisas estranhas. E muitos dizem que ele é mal assombrado. Eu não acredito nisso porque nunca vi. E acho que você também não viu, né, meu amigo? Olhei para o homem já assustado pensando no que passei. E mais ainda depois de ouvir a história que ele tinha acabado de contar. Mas desconversei. O homem seguiu seu caminho e eu segui com o meu. Agora com mais medo, já que sabia da fama de mal-assombrado que o ônibus tinha. Mas cá entre nós, não vi e nem ouvi outras coisas. A viagem seguiu tranquila o restante do trajeto. Eu sou bem corajoso, mas aquilo me deixou com muito medo. Porém, até hoje tenho dúvidas se o que vi foi real ou algo criado pela minha imaginação. A única coisa que sei é que naquela viagem peguei o temido Itapemirim 5813. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado.
Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.